Inclusive, Trump está falando agora. É isso, Eliseu Caetano. Acabei de receber essa informação. Breaking news. Fabrício Knights, que vai fazer uma tradução simultânea pra gente a partir de agora, então já coloca aqui na por favor. Quando Trump na tela para vocês, vamos ouvir. Diferentes, não há como discutir contra eles, de maneira alguma. Países estrangeiros que têm nos explorado por anos estão muito felizes. E eles estão dançando nas ruas, mas eles não estarão dançando por muito tempo, eu posso garantir isso para vocês. Os democratas na corte estão muito felizes, mas eles estão em modo automático agora, assim como no Congresso. Contra tudo aquilo que faz a América forte novamente. Esses juízes da Suprema Corte são uma desgraça para o país. Qualquer coisa boa, eles automaticamente dizem não. Você não pode comprar a lealdade deles. Alguns acreditam que estão sendo politicamente corretos, o que acontecia muito antigamente com alguns membros dessa corte, e aconteceu muitas vezes nessa corte. Que pena ter que lidar com votações em particular, quando na verdade eles têm sido bobos, eles têm sido ludibriados pela esquerda radical, que não deveria ter nada a ver com isso. Eles não têm sido muito patriotas e leais com a nossa Constituição. A minha opinião é que a Suprema Corte tem sido afetada por interesses estrangeiros e por um movimento político que faz o que bem entende. É um movimento pequeno. Eu ganhei por milhões de votos nas últimas eleições. Ganhamos por uma longa vantagem. Nós ganhamos por uma vantagem tão grande que era impossível fraudar as eleições. Mas essas pessoas fazem muito barulho. E alguns juízes têm medo disso e não querem fazer a coisa certa, eles têm medo disso. Esse foi um caso importante para mim, mais como um símbolo de segurança nacional econômica, mas também, eu diria, só para o nosso país mesmo. Isso é tão importante, porque estamos indo muito bem como um país, e nunca fomos tão bem como país. A boa notícia é que há outros métodos, práticas, autoridades reconhecidas por toda a corte nessa decisão terrível, e também reconhecida pelo Congresso, que são tão fortes quanto as tarifas que eu declarei como presidente dos Estados Unidos. E, na verdade, eu fui muito modesto nos pedidos aos outros países, porque isso é muito importante. Eu quero ser muito bem comportado, porque eu não queria ter feito nada que afetasse a decisão da corte, porque eu entendo a corte. Eu entendo como eles são facilmente persuadidos. Eu queria bancar o bom garoto. Eu utilizei as tarifas de forma muito efetiva no último ano para fazer os Estados Unidos grandes novamente. Nossa bolsa de valores passou dos 50 mil pontos, a Dow Jones, e simultaneamente tivemos um aumento no S&P 500. Isso porque muitas pessoas diziam que uma vitória que nós tivemos nas eleições não poderia ser atingida, e nós conseguimos fazer isso tudo em um ano. Diziam que eu voltaria para o governo e teria muitas dificuldades, mas nós estamos muito bem. Os vencedores do Prêmio Nobel de Economia diziam: você não vai conseguir fazer nada em 4 anos. E nós não fizemos nada em 4 anos, fizemos em um ano. Estamos batendo recordes. As tarifas têm sido utilizadas para encerrar 5 das 8 guerras que eu resolvi ao longo do último ano. Eu resolvi 8 guerras no último ano. Uma guerra entre Índia e Paquistão que poderia ter sido nuclear. O primeiro-ministro do Paquistão disse ontem que, sobre a grande reunião que tivemos, e no Conselho da Paz, ele disse ontem
O presidente Trump pode ter salvo 35 milhões de vidas evitando essa guerra. Eles estavam prontos para fazer coisas muito ruins, mas eles nos deram muita segurança nacional, essas tarifas. E junto das nossas tarifas fortes, houve uma grande redução na entrada de fentanil no nosso país, quando eu utilizei as tarifas para punir países que enviavam esse veneno perigoso para o nosso país, que envenena a nossa juventude. As tarifas vão continuar. Nós ainda vamos pegar esses países. Não há como apelar essa decisão. E eu tenho muito respeito pelos 3 juízes que votaram a favor. Mas outras alternativas serão utilizadas para servir de alternativa a essa decisão errada da Suprema Corte. Nós traremos ainda mais dinheiro para o nosso país e ficaremos ainda mais fortes. Traremos centenas de bilhões de dólares. E vamos mostrar o quão ridícula é essa opinião. A Suprema Corte disse que eu não posso cobrar nem mesmo $1. Não posso cobrar nem mesmo $1. Eu teria 1 centavo, mas nós não fazemos mais moedas de 1 centavo. Eu não posso utilizar nem mesmo $1 com a declaração de emergência econômica internacional. Nós devemos proteger os interesses dos Estados Unidos, mas eu posso cortar os negócios com qualquer país do mundo. Em outras palavras, eu posso destruir o comércio, destruir o país. Posso até mesmo impor um embargo que destrua o país. Eu posso fazer qualquer coisa que quiser, mas não posso cobrar nem mesmo $1 destes outros países. Porque não é isso que diz a lei. E não é assim que está escrito. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer com eles, mas eu não posso cobrar nenhum dinheiro. Então eu posso destruir o país, mas não posso cobrar taxas de ninguém. Nem mesmo uma taxa de 2 centavos. Mas não posso cobrar em nenhuma circunstância. Pense nisso. O quão ridículo é isso? Vocês podem dizer que não queremos ninguém fazendo negócios nos Estados Unidos, mas não podemos cobrar $10 de outros países. É uma decisão incorreta, mas isso não importa. Porque temos alternativas muito poderosas que estão, inclusive, aprovadas por essa decisão. E eles estão dizendo que eu tenho o direito total de licenciar, mas não de cobrar por licenças. Eu tenho o direito de licenciar e, de muitas formas, licenciar é tão poderoso, tão forte quanto as tarifas. Mas eles vieram com essa informação. Mas eu não tenho o direito de cobrar por licenças. Quem já tinha ouvido falar disso? Que tipo de licença já foi emitida sem ser cobrada? Mas agora a Corte deu a mim o direito de banir todos os tipos de coisas de virem ao país, de destruir países estrangeiros, de formas muito mais poderosas que as pessoas acreditavam que nós poderíamos fazer, mas não o direito de cobrar de outros países. Que loucura é isso? O nosso país é o melhor do mundo neste momento. E ele estava morto 1 ano e meio atrás, sob um presidente incompetente, mas agora ele está indo numa direção diferente. Provavelmente a direção que eu deveria ter ido na primeira vez, no primeiro mandato. Eu sou muito bom em ler os textos, eu li isso, e agora eu posso ir da forma que eu deveria ter ido originalmente, que é ainda mais forte do que a nossa escolha original. Como disse o ministro Kavanaugh, na sua decisão, embora eu discorde da decisão da Corte, essa decisão não pode impedir o presidente de manter as tarifas daqui para frente. Então, essa decisão está errada. Eu posso cobrar até mais do que eu estava cobrando. É como disse o juiz.
Essa decisão não pode restringir a decisão do presidente de manter as tarifas, porque outras decisões federais não justificam o que está escrito neste caso. Essas decisões incluem, pense nisso, a lei de expansão de comércio da década de 60. Tantas coisas que eu conheço muito bem. A lei da década de 90 também. E a decisão da década de 30. Mas é um processo mais longo. Eu pensei em fazer as coisas de maneira mais simples, mas eles não permitiram. Eu gostaria de agradecer ao juiz Kavanaugh por essa sua decisão. Foi uma escolha muito boa que eu fiz em relação a ele. Eu sei que a Suprema Corte não queria tomar essa decisão, mas eles fizeram com que o presidente tenha ainda mais poder e mais claridade em relação à declaração de tarifas e ao comércio exterior. Uma decisão terrível. E pensar que os democratas que se opuseram a isso, eles só fazem isso porque eles querem ir no caminho oposto. Eles queriam ter colocado 21 pessoas na Suprema Corte, encher a Suprema Corte de gente. Eles deveriam ter feito isso. Eles fariam melhores agora se eles tivessem feito isso. Eles não fariam nada para ferir o nosso país. Mas agora não teremos mais dúvidas que o dinheiro que entrou no nosso país e a proteção das nossas empresas estará ainda mais forte por causa dessa decisão. Acho que é isso que a Suprema Corte queria ter feito. Baseado em muitas legislações e várias vitórias, milhares de vitórias ao longo dos anos, a Suprema Corte não derrubou as tarifas. Eles apenas derrubaram uma forma de declarar as tarifas. E a nossa questão envolvendo receber dinheiro por isso. Eu posso declarar a lei, mas não posso cobrar dinheiro dos outros. Isso é ridículo. Mas tudo bem, porque nós temos muitas outras formas de fazer isso. A habilidade de bloquear, embargar, restringir, licenciar ou opor qualquer outra condição na habilidade de um país estrangeiro de conduzir os negócios com os Estados Unidos sob o AIPA foi totalmente confirmada por essa decisão. Então agora não há mais nenhuma dúvida, porque haviam muitas questões. Nenhum presidente foi inteligente o suficiente para usar as tarifas para proteger nosso país de países estrangeiros e empresas estrangeiras. Olha o déficit que nós tínhamos com tantos países por décadas e décadas. Mas agora nós sabemos, porque essa decisão afirma todas essas questões. Questões que algumas pessoas não tinham tanta certeza. Para proteger o nosso país, um presidente pode cobrar mais tarifas do que eu estava cobrando nesse último ano, sob diversas autoridades tarifárias. Podemos usar vários estatutos, várias autoridades que também já foram confirmadas e estão totalmente permitidas. Então, a partir de agora, imediatamente, todas as tarifas de segurança nacional, sob a lei vigente, estão valendo, totalmente válidas. Hoje eu assinarei uma ordem executiva para impor uma tarifa global de 10% sob a lei vigente. Sobre as tarifas que já estão vigentes, inclusive. E vamos iniciar outras investigações para proteger nosso país de práticas injustas comerciais de outros países e empresas. Muito obrigado pela sua atenção a esse assunto. E como eu já disse em outras ocasiões, façam dos Estados Unidos grande novamente. Não vamos desistir do MAGA.
Se vocês têm alguma pergunta, podem fazê-las. Mas só para encerrar, nós vamos fazer ainda mais dinheiro e não haverá mais nenhuma dúvida. Eu conheço as pessoas que levantaram esse processo. São perdedores. E eles preferem os países estrangeiros. Eles estavam mandando coisas para cá e as pessoas representando eles preferem esses países estrangeiros e são muito ruins para nós. Então temos uma decisão muito firme e acho que a Suprema Corte não queria ter feito isso. Porque eles não mostram um grande espírito em relação ao nosso país. Foram muitas decisões ruins. Isso é algo que nós poderíamos ter feito, mas vamos fazer agora. E os números podem ser ainda melhores do que as centenas de bilhões de dólares que nós já trouxemos para o país.